Professor, Oi. você já postou o fórum? Porque para mim não tá aparecendo nada. Não, ainda não postei o fórum. Eu vou postar hoje, pode ser? Ah, tá Realmente, bom ainda bem então. que que me lembrou. Porque Eu fiquei realmente em tem que. dúvida. Eu estou prometendo esse fórum há muito tempo, né? E ainda não Uhum. coloquei lá para vocês, mas vou colocar. Ele é exatamente sobre o assunto que a gente tem conversado, que é a transição epidemiológica, tá? Aham, Então, tá bom então. acabando aqui, eu já faço isso que realmente já tinha que ter colocado já. Mas olha, então vamos dar sequência então à nossa disciplina, né? Nesse momento a gente está falando da parte de epidemiologia e nutrição. Nós falamos na aula anterior sobre, já está disponível para vocês lá no Moodle, a aula sobre doenças carenciais, né? E aí, se a gente fizer um pequeno resgate daquilo que a gente falou na semana anterior, a gente vai ver que as doenças carenciais eram aquelas doenças que mais acometiam a população, tinham maior incidência e prevalência, né, na população, e com o aparecimento de uma série, né, de fatores que vão desde a industrialização dos alimentos, passando também pela globalização, a gente acaba tendo uma diminuição, né, da prevalência e incidência de doenças carenciais, e a gente começa a ter um aumento, então, dessas doenças que a gente chama de doenças e agravos não transmissíveis, né? Que também podem ser chamadas de doenças crônicas não transmissíveis, mas esse seria a terminologia mais adequada e mais atual. Então, esse processo que a gente chama de transição epidemiológica, ele faz, então, esse pêndulo, né, que antes tendia para as doenças infecto-contagiosas, as doenças carenciais, agora a gente acaba tendo esse pêndulo para as doenças e agravos não transmissíveis, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre elas e tentar fazer esse link, né, entre o hábito alimentar que nós temos hoje. Então, a industrialização dos alimentos, o aparecimento e o desenvolvimento da indústria de alimentos e todo esse processo de transição epidemiológica que já estamos, né, e que percebemos nos últimos 30 anos. Então vamos dar uma olhada um pouco nesse contexto. Então o que a gente chama, por que a gente mudou um pouco esse conceito, né, de doenças crônicas não transmissíveis e agora a gente fala de doenças e agravos não transmissíveis, né? Porque foram incorporadas vários outros agravos, né, a esse grupo que não são relativamente crônicos, eles podem de alguma forma terem até também o seu tratamento e até a sua cura. Então hoje, o grupo de doenças que nós temos, que fazem parte então desse grupo que cresce cada vez mais em relação à transição epidemiológica, ele tem aumentado cada vez mais e esse aumento está relacionado também não só com doenças que têm um caráter crônico, mas também algumas doenças que podem ser de alguma forma tratáveis e seriam curáveis, tá? No caso da nutrição, e aí no contexto da nutrição, a gente pode dizer então que a gente continua com as doenças crônicas não transmissíveis, porque todas aquelas doenças, elas vão ter de alguma forma, de caráter nutricional, vão ter uma forma mais de cronicidade. Então a gente ainda pode, quando se refere às doenças, né, crônicas não transmissíveis, quando a gente está falando de doenças de caráter nutricional, a gente pode, de alguma forma, ainda encaixar nesse contexto. Quando se fala de caráter mais amplo, aí você tem alguns tipos de câncer e até mesmo entram as neoplasias e também entram alguns tipos de doenças pulmonares que podem ser tratadas e são curados, tá? Então, por isso, de forma mais ampla, a gente tem utilizado os DANTs, né, que são as doenças e agravos não transmissíveis. Mas, como a gente falou, se a gente for trabalhar com o aspecto só nutricional, as doenças ainda continuam, né, sendo elas todas de caráter crônico. Por isso, doenças crônicas não transmissíveis também faz algum sentido. Então, essas doenças, né, chamadas então de DANTs, elas têm nos últimos 30 a 40 anos tido um aumento significativo na nossa população. E aí a gente acaba se perguntando, né, por que isso aconteceu? Que fatores que levam, então, a gente poder perceber que essas doenças aumentam cada vez mais, são cada vez mais precoces, né? A gente vai ver que dentro de uma faixa etária,
essas doenças apareciam mais em faixas etárias mais avançadas, em torno da terceira idade. Hoje, você já tem uma prevalência e incidência bastante significativa em populações mais jovens, começam ali a partir de 35, 40, 50 anos, você já tem o pico, provavelmente, do aparecimento dessas enfermidades. Então, quais são os fatores que podem, de alguma forma, ter alguma relação com esse quadro, né, e essa alteração da composição e até mesmo de incidência e prevalência dessas doenças? Então, se a gente pegar um autor, que é o Laurent, ele, no início da década de 90, ele começa a estabelecer possíveis causas dessa diferença entre o que nós tínhamos, né, um quadro, um parâmetro, um panorama que nós tínhamos lá no começo do século passado, e da metade para o final do século passado a gente acaba tendo, então, uma alteração bastante significativa. A gente acaba tendo um quadro totalmente diferente em relação à prevalência e incidência de doenças, né? Então, a primeira ponto a ser colocado, e eu acho bastante pertinente essas considerações, seria a mudança da estrutura etária da população. Então, para Laurent, ele acaba percebendo o seguinte, que nós estamos vivendo mais. Se a gente pega, por exemplo, a vida, né, o tempo, né, de vida, ou a faixa etária, onde você tinha maior concentração de mortalidade, maior imortalidade, no início do século, você vai ver que está ali em torno de 50, 55 anos. A gente acaba o século passado com uma expectativa de vida em torno de 70 anos. Então, nós tivemos uma diferença entre o início do século passado e o final do século passado de 20 anos. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, né? Então, esse aumento da expectativa de vida faz também com que as doenças crônicas não transmissíveis ou as doenças e agravos não transmissíveis acabem, de alguma forma, tendo um aumento significativo quando se faz, então, um valor médio, né? Quando se faz, então, um processo estatístico epidemiológico. Então, uma das possibilidades que a gente possa ter, então, uma explicação para que a gente tenha, então, um aumento, né, da prevalência e incidência dessas doenças, é o aumento da expectativa de vida da população. Cada vez mais a nossa população tem tido uma expectativa de vida maior, né? Então, hoje a gente já trabalha em torno, aqui no Brasil, em torno de 70 a 73 anos, para mulheres, homens um pouco menos. Mas se você for ver em relação a esse aspecto mundial, grande parte das populações de outros países, e principalmente grande parte da população mundial, também segue essa tendência, né, do aumento da expectativa de vida. Aumentando a expectativa de vida, é óbvio que a gente vai ter um aumento também das doenças não transmissíveis e principalmente de doenças crônicas, né? Então, essa é uma relação que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que é relativamente bastante pertinente essa observação. E a segunda é a mudança do grau e do estilo de vida da população. Que a gente pode perceber? A gente pode perceber que nos últimos 40 anos, ou até um pouco mais do que isso, vamos botar os últimos 50 anos, nós tivemos uma mudança de estilo de vida muito profunda dentro da nossa população, tá? Então, o que nós tivemos? Nós tivemos uma saída, principalmente no Brasil, né? Uma saída da população da zona rural para a zona urbana. Isso cria, né, novos hábitos, isso cria uma nova demanda, uma nova possibilidade e várias oportunidades, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente sai de um caráter mais tradicional, de uma alimentação mais natural, indo para os grandes centros, a gente acaba tendo a necessidade e a demanda de ter uma alimentação mais prática, né? Não é possível mais fazer o plantio do seu próprio alimento e a gente acaba, de alguma forma, sobrecarregando e gerando uma nova demanda e uma nova oportunidade, que são os supermercados e a indústria de alimentos, né? Então, esses dois fatores seria a saída da população da zona rural para a zona urbana. Então, essa migração, né, da zona rural para a zona urbana. E, na zona urbana, uma nova demanda que se estabelece, quer dizer, você não pode mais, ou com muita facilidade, você não consegue mais produzir o seu próprio alimento. Esse alimento, por não ser produzido mais pelas pessoas, acaba de alguma forma tendo que ser comprados
né, num supermercado, enfim, em algum lugar que possa gerar essa possibilidade de compra. Como você precisa de um alimento mais prático, porque grande parte do seu dia você vai estar envolvido com o seu trabalho, você acaba de alguma forma tendo que consumir alimentos que tenham maior praticidade, que sejam já previamente processados para que o consumo seja feito de forma rápida. Então, nós temos também, da mesma forma que a gente percebe o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, a gente começa a perceber também o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, né? Esse conceito é um conceito relativamente atual, né? A gente usava a ideia do alimento industrializado, mas existem vários tipos de alimentos industrializados, né? Desde que vão para o minimamente processado, do in natura, até indo aos ultraprocessados. Mas o que a gente percebe é que existe um parâmetro, né, uma relação bastante próxima entre o aumento das doenças crônicas não transmissíveis ou das doenças e agravos não transmissíveis e também o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, a gente pode fazer essa correlação. Quando a gente trabalha em nutrição e saúde coletiva, essa correlação ela acaba, de alguma forma, sendo inevitável, né? Então, a gente percebe que antes nós tínhamos no país uma alta concentração de doenças infecto-contagiosas, né? Doenças parasitárias, enfim, doenças que, de alguma forma, faziam parte da nossa população. Com o aparecimento, né, desse êxodo, dessa saída, dessa migração da população da zona rural para a zona urbana, você tem uma diminuição significativa. As pessoas podem procurar mais os hospitais, as pessoas vão ter mais acesso, né, aos serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados. Ao mesmo tempo, então, a gente consegue perceber uma explicação para esse decréscimo das doenças infecto-contagiosas, inflamatórias e parasitárias. E com o mesmo processo a gente percebe, então, o crescimento, né, do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, é fácil a gente fazer essa correlação. Os alimentos ultraprocessados começam a subir e as doenças e agravos não transmissíveis também, tá? No caso do caráter nutricional, talvez essa seja uma das grandes explicações. Em termos mais amplos, né, das doenças e agravos de caráter não transmissíveis, você pode ter também outras influências, que seria o aumento, né, do campo de trabalho, então as pessoas estão trabalhando mais hoje, portanto estão mais arriscadas e mais sensíveis e suscetíveis a terem acidentes de trabalho e estarem também em condições mais insalubres de trabalho, então você tem as doenças respiratórias aumentando, né, também na mesma escala. E também você tem o aumento das neoplasias, né, que também podem estar relacionadas com a questão do estresse, estar relacionadas com os novos hábitos, né, de sedentarismo e outros hábitos que estão ali basicamente relacionados com a urbanização, né, com a vida nas grandes cidades. Então, essa saída da zona urbana para a zona rural, da saída da zona rural para a zona urbana, é uma das explicações quando a gente fala de forma mais ampla. Mas é o fundo da explicação quando a gente fala do caráter nutricional. Quer dizer, essa saída do campo para a cidade piorou muito a alimentação da nossa população. Não só a população brasileira, mas a população mundial, né? Então, a partir de agora, você vai ter que comprar o seu alimento em 100%, né, das suas demandas. E quanto mais barato esse alimento for, quanto mais prático for o consumo e o preparo desse alimento, melhor para essa população. Então, é daí que a gente percebe, então, o aumento, né, no consumo de alimentos ultraprocessados. E também a gente percebe o aumento, né, e o desenvolvimento da indústria alimentícia. A partir ali da metade do século passado para o final, a indústria alimentícia no mundo inteiro cresceu muito. É hoje a terceira maior indústria, né, campo industrial do mundo, só perdendo para armamentos e farmacologia. Depois vem a indústria de alimentos, né? Então é a terceira indústria que mais movimenta recursos no mundo inteiro. E nos países desenvolvidos, essa indústria está cada vez mais desenvolvida e cada vez mais, vamos dizer assim, cada vez cresce mais, né, esse campo. E essa industrialização tem praticamente 3 eixos que a gente pode colocar, né, na industrialização de alimentos, que a gente pode colocar como características, né,
desse setor. Primeiro, é produzir um alimento prático, tá? Onde a pessoa não perca tanto tempo para consumir esse alimento e para preparar esse alimento, e que o seu armazenamento seja de forma fácil. Então, o primeiro eixo, quando se fala da industrialização dos alimentos e da necessidade, né, da compra de alimentos industrializados, está de alguma forma relacionado a isso. A praticidade que esse tipo de alimento gera e, portanto, a oportunidade que se tem de comprar esse alimento, porque ele é fácil de ser armazenado, ele já tem toda uma estrutura, uma embalagem, tem toda uma tecnologia para que ele possa ser facilmente armazenado, e o seu tempo de prateleira é aumentado justamente por essa capacidade que a indústria vai gerar nesse alimento de conservação. Então você tem ali várias substâncias que vão ser obrigatórias, ou são obrigatórios o seu uso, né, para conservação de alimentos ultraprocessados, né, que vão desde conservantes, como sorbato, nitratos, nitritos e por aí vai, né, que são produtos que vão, de alguma forma, aumentar o tempo de conservação, armazenamento e prateleira do alimento. Você tem técnicas que foram desenvolvidas nesses últimos 50 anos de pré-preparo do alimento, então normalmente esse alimento já está pré-processado, ele já está num nível aonde você, a feitura desse produto, a elaboração desse produto, a cocção desse produto é muito rápida e, portanto, o tempo que se investe, né, na alimentação pode ser reduzido e você pode investir isso em outros campos da vida, né? Pode estar mais próximo da sua família ou pode estar trabalhando cada vez mais. Então, a praticidade no alimentos é um dos eixos que fizeram que a indústria de alimentos tivesse esse boom, tivesse esse crescimento, e cada vez a gente percebe que isso é mais evidente, é mais observado. O segundo ponto é um ponto bastante interessante, que está relacionado com custo, a diminuição do custo para se alimentar, né? Então você tem alimentos como refrigerantes, bebidas, que o seu custo é muito baixo. E para que isso aconteça, você precisa usar alimentos ou ingredientes que são altamente calóricos, né? Que vão gerar saciedade para quem consome, vão gerar energia e vão gerar também, de alguma forma, uma maior necessidade e até uma maior vontade de consumo daquele alimento. Não. E a diminuição do valor do produto final é outro ponto que tem gerado o crescimento, né, da indústria de alimentos. Você consegue ter um alimento que vai ser preservado por mais tempo e você consegue também que esse alimento tenha um custo muito menor do que aquele que você compra in natura. Então, por exemplo, um bom exemplo é a gente perceber que um hambúrguer, 100 gramas de hambúrguer, é muito mais barato do que 100 gramas de qualquer tipo de carne que a gente possa consumir em qualquer supermercado. Isso acontece pela escala de produção desse alimento, que barateia o custo, que diminui, né, o custo operacional, e pelos ingredientes que também são colocados ali, né? Então você coloca proteína de soja, você coloca outras partes do animal, principalmente vísceras, hoje a gente trabalha até com ossos, né? Para que você possa, então, aumentar o que a gente chama de peso de carcaça e também gerar uma diminuição do custo daquele produto. Então, você está consumindo um alimento com muita praticidade, com alto tempo de armazenamento, né? Ele consegue ficar armazenado por muito mais tempo do que o produto in natura, e ele também tem um custo muito menor do que aquele que se compra de forma in natura. Então, isso são os dois pilares que fizeram a indústria, de alguma forma, crescer. E o último pilar é a composição do alimento, né? Normalmente, nesses tipos de alimentos, se colocam ali alguns ingredientes que são muito chamativos, né? E que fazem o aumento do interesse, devido às papilas gustativas que nós temos, às próprias demandas metabólicas que geram vamos dizer assim, uma maior aceitabilidade de produtos que têm uma alta concentração de açúcar, né, principalmente açúcar simples, uma alta concentração de gordura, tudo isso de alguma forma chama a atenção, né, do nosso paladar, da parte sensorial, né, organoléptica, e acaba de alguma forma fazendo com que a gente tenha
uma maior aceitação em relação a esse produto e possa ter uma maior busca, né, e gerar uma maior demanda de compra desses tipos de produtos. Então, são os 3 pilares que a indústria de alimentos, de alguma forma, desenvolveu para que ela possa ganhar mercado e ela possa vender mais produtos. Então, primeiro, a praticidade, tanto de uso quanto de armazenamento. O outro ponto seria o baixo custo, né, operacional. Então, esse produto é vendido, quando comparado com um produto in natura ou semi-processado, minimamente processado ou semi-processado, você acaba tendo aí um custo operacional muito menor e, portanto, um valor de venda menor também. Então, um produto ultraprocessado, de maneira geral, ele é muito mais barato do que um produto in natura, minimamente processado ou semi-processado. Tá? Então, isso é o segundo pilar. E o terceiro pilar, como a gente já falou, é a incorporação ali de ingredientes que vão aumentar essa sensação de prazer, que vão gerar aí no nosso organismo uma maior dependência, vamos falar assim, ou uma maior busca por aquele tipo de alimento. Então, quando você aumenta a concentração de açúcar simples, o nosso organismo tende a buscar e se sentir, vamos dizer assim, mais focado nesse tipo de alimento, ao aumento da concentração também de gordura, para nós, onívoros e animais carnívoros, traz também uma busca, né, mesmo que inconsciente, por esse tipo de alimento, um aumento da concentração de sal e outras substâncias, a apresentação, né, com cores mais chamativas, tudo isso de alguma forma gera uma maior busca, né, por parte do ser humano em relação a esse tipo de alimento. Então, a gente pode dizer que esses 3 fatores fizeram, né, com que a indústria de alimento tivesse um pico de crescimento e que cada vez mais a gente perceba que a gente está mais voltado para esse tipo de alimento, está mais dependente desse tipo de alimento, né? E é óbvio que, com pano de fundo, a saída do homem do campo para a zona urbana é o pano de fundo de toda essa história e faz parte de uma parte da explicação, né, da transição epidemiológica na nutrição. Então, dito isso, a gente pode perceber, então, que os alimentos ultraprocessados, e aí a gente está falando especificamente dos alimentos ultraprocessados, né, eles, de alguma forma, vão ter características muito próximas, né, do uso de ingredientes de conservação, uso de antioxidantes, uso de substâncias conservadoras, é muito comum a gente perceber nesse tipo de produto, e também o uso de substâncias que vão gerar maior flavor, vamos dizer assim, uma maior sensibilidade organoléptica, vão gerar maior sabor, melhoria na aparência do produto e também no próprio aroma do produto, né? Então, há um aumento na concentração de gordura, de açúcares, de alguns tipos de ingredientes que são altamente calóricos, vão trazer também essa maior aceitação do produto. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando a gente fala sobre isso. E aí, nesses estudos que têm sido feitos nos últimos 30 anos, últimos 40 anos, ficou bastante evidente essa nossa consideração, né? Então, é um consenso hoje da Organização Mundial da Saúde, né, a OMS. É um consenso também da Organização das Nações Unidas, com o seu braço na alimentação, que é a FAO. E o Fundo de Pesquisa em Câncer, né, chegaram, então, de alguma forma, a um veredito ou um resultado do impacto dos ultraprocessados, dos alimentos ultraprocessados na nossa sociedade. Então, é visível essa, vamos dizer assim, essa associação entre o consumo e o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e as doenças crônicas não transmissíveis voltadas à alimentação, né? Então, a gente percebe, na mesma balada, no mesmo aumento, a quantidade de hipertensão, né, na população mundial e, claro, na população brasileira. A gente percebe também um aumento, né, da concentração de acidente vascular cerebral, de AVCs, né, de vários níveis e vários tipos, na mesma proporção.
e também de diabetes, principalmente diabetes tipo 2 e pré-diabéticos, e de obesos na mesma balada, na mesma, vamos dizer assim, curva. Então, é para e passo. A gente consegue observar isso facilmente. Crescimento da alimentação fora de casa, crescimento da indústria de alimentos e o crescimento das doenças e agravos não transmissíveis. Né? A gente consegue fazer essa associação bem clara, bem palpável, devido a esses fatores serem, de alguma forma, concomitantes e correlacionados. Eu peguei para vocês um estudo que foi feito agora, né, em 2018, se eu não estou enganado, que mostra um pouco da prevalência e incidência de doenças no mundo, né, das principais causas de morte, né, de mortalidade no mundo. E aí, se a gente for ver, por exemplo, as doenças cardiovasculares, elas hoje representam a maior concentração das doenças que geram morte, né, no mundo. Então, 32% das mortes no mundo hoje estão relacionadas com doenças do sistema cardíaco, né, portanto, doenças cardiovasculares. 28%, portanto, a segunda maior causa de morte no mundo são as neoplasias, né, e aí algumas neoplasias também estão relacionadas com alimentação, tá? Não todas, mas algumas. Você tem também as doenças respiratórias, como também uma causa de morte bastante significativa, e você tem a diabetes mellitus tendo ali em torno de 5% da causa de mortes, né, no mundo inteiro. Isso parece pouco, mas quando a gente coloca as doenças cardiovasculares, a diabetes e uma parte, né, das doenças, das neoplasias, a gente alto índice, né, de correlação da alimentação e morte no mundo como um todo. Né? Então a gente consegue perceber que a formação de um hábito alimentar inadequado, né, o consumo de alimentos altamente calóricos e altamente processados, e também o sedentarismo, são fatores que estão interligados dentro do que a gente chama de epidemiologia nutricional para gerarem agravos e doenças no mundo como um todo e levar, né, como um resultado final também, ao alto grau de mortalidade desses hábitos e desses agravos. Então a gente acaba de alguma forma percebendo que com o aumento da população, o aumento também da expectativa de vida dessa população, e, associado a isso, o alto consumo de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo e o aumento do estresse, que isso fazem parte, então, de um pacote, né, de uma vida mais urbana, você acaba tendo condições favoráveis para que a gente possa perceber, né, a alta prevalência e incidência de algumas doenças que são facilmente preveníveis e há uma possibilidade da alimentação está ali como um dos principais fatores para o aparecimento ou não dessas enfermidades. Né? Aqui é um quadro que a gente já viu em aulas anteriores, né, que mostra essa transição epidemiológica no Brasil. Então, se a gente pega ali em 1930, as doenças crônicas do aparelho circulatório, as neoplasias, as doenças respiratórias, eram em torno ali de 10%, né, da causa de morte no nosso país, onde mais de quase 50% eram de doenças infecciosas. Com o passar do tempo, chegando aí na década de 2000, já no século posterior, a gente já percebe que essas doenças não chegam a representar nem 5% das causas de morte no nosso país. Né? E as doenças circulatórias e neoplasias hoje já fazem parte da maior prevalência de doenças, né, que geram morte e agravos na nossa população. Então essa transição epidemiológica começa ali aproximadamente na década de 50, se estende até o final do século passado e passa também para o século atual, a gente percebe claramente que há uma mudança considerável. E é como a gente falou, quer dizer, exatamente nesse momento que você tem a transição da zona rural para a zona urbana e você tem também um processo de medicalização, onde as pessoas têm mais acesso à medicina,
as pessoas têm mais acesso a medicamentos, a tratamentos, e você aumenta também a expectativa de vida dessa população, tá? Vocês já viram isso, obviamente, estão vendo em outras matérias de forma muito mais aprofundada e muito mais, vamos dizer assim, contextualizadas com a nutrição. Nesse nosso momento, o que eu quero mostrar para vocês são os dados epidemiológicos, já que nesse módulo que nós estamos, a nossa visão e o nosso foco está muito mais voltado para a parte epidemiológica. Então, olha lá, a hipertensão arterial sistêmica é uma das principais causas, né, ou uma das principais doenças e agravos não transmissíveis de caráter nutricional no Brasil. O acidente vascular cerebral, esse muito importante, também está relacionado. A diabetes e a obesidade. Nós pegamos só essas 4 para que a gente possa, de alguma forma, falar um pouco sobre a epidemiologia no nosso país, como o parâmetro, né, e o panorama dessas enfermidades no nosso país e no mundo. Então, a hipertensão arterial, como vocês já sabem, né, ela está relacionada com o nível, né, de pressão sanguínea no nosso corpo. Então, ali uma pressão em torno de 14 acima, ela já pode ser, quando diagnosticada de forma permanente, e esse aumento acaba de alguma forma acontecendo, a gente pode então fazer o diagnóstico, no caso o médico pode fazer o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica. É uma enfermidade crônica, né, que pode ser de alguma forma tratada, mas a sua cura não acontece, ou pelo menos de alguma forma, se não houver uma mudança no comportamento do hábito alimentar desse indivíduo, ele vai apresentar essa doença até o final da vida, e mesmo que haja mudança, mas ele volte ao mesmo hábito, esses agravos são pertinentes e continuam de alguma forma durante toda a vida desse indivíduo. Ela é uma doença de base para outras doenças, né? Como, por exemplo, até mesmo o AVC, ou problemas que a gente vai ter também relacionados a diabetes e por aí vai. Então, ela é chamada também de doença de base. Ela está relacionada também com o aumento do risco, né, como eu falei, de acidente vascular cerebral, do infarto, do aneurisma e da insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Então, como a gente falou, ela é uma doença de base e ela vai, de alguma forma, acarretar outras possibilidades de agravo e até aumentar o risco, e não só isso, mas agravar também a sintomatologia de algumas doenças, normalmente relacionadas ao sistema circulatório. Mas tem também problemas de visão, né, renais, mas estão mais voltados aí a questão em termos de macronutrientes. E aí a gente pode voltar um pouco aquilo que a gente falou lá no começo da nossa disciplina, sobre os alimentos ultraprocessados. Quer dizer, os alimentos ultraprocessados vão gerar um impacto muito negativo sobre uma pessoa que apresente esse tipo de agravo ou enfermidade. Por quê? Porque se a gente perceber, grande parte da composição do alimento ultraprocessado está relacionado com excessiva carga de sal, de sódio, está relacionado também com uma alta concentração de gordura e uma alta concentração de açúcares simples, que vão gerar, quando consumidos em alta concentração, vão gerar um ganho de peso, aumento de massa gorda, que podem levar ao sobrepeso e à obesidade. Então, a gente pode correlacionar todas as doenças de caráter nutricional não transmissíveis do Brasil e do mundo com um impacto negativo do consumo de alimentos ultraprocessados. Tá? Então, essa correlação também ela é fácil de ser feita, e como a gente falou, né, a OMS, a FAO e até o Fundo Mundial de Prevenção do Câncer já estabeleceram, através de alguns estudos, essa correlação. Aumento da hipertensão arterial e aumento de consumo de alimentos ultraprocessados. Então, nesses estudos que foram feitos, né, pela FAO, pela OMS
e pelo Fundo Mundial de Diabetes, nós percebemos, então, que estudos que foram feitos em 15 países no mundo inteiro, né, e desses estudos nós temos 44 estudos feitos no mundo inteiro, em 15 países, fizeram uma estimativa que existem hoje no mundo em torno de 1,2 bilhões de indivíduos hipertensos. Tá? A gente está falando aí aproximadamente de 1/7 da população mundial. Cada 7 indivíduos no mundo, 1 tem hipertensão arterial. E essa doença, quando não controlada, não prevenida, não tratada, não monitorada, ela vai sendo, então, uma doença de base para outras, né, um agravo de base para outras enfermidades. Nesses estudos também foram mostrados que nós temos em torno de 34,8%, né, da população mundial apresenta algum quadro de hipertensão, seja desde leve, média, a moderada, leve, moderada a grave, né, em termos da sua pressão, que em torno desses indivíduos, 37% são do sexo masculino e 32% são do sexo feminino. Então, nós temos uma proporção um pouco maior de homens em relação a mulheres, mas que esses estudos também mostram que, com o passar do tempo, essa diferença entre homens e mulheres acaba diminuindo. As mulheres têm aumentado, né, a sua incidência e prevalência em relação a essa doença, no caso a incidência e posteriormente a sua prevalência em relação a essas doenças. Então, tem sido cada vez menor, né, essa diferença entre homens e mulheres em relação à hipertensão arterial. Quando a gente fala, então, né, de faixa etária, a gente vai perceber, por exemplo, que 11% de pessoas de 0 até 29 anos apresentam hipertensão, né? Na faixa entre 30 e 39 aí já há um aumento, em torno quase de 25%. Quando se trabalha, então, numa faixa entre 40 e 49 anos, você tem aí um leve aumento aí da concentração, mas é quase parelho ali, né, a concentração de normotensos e hipertensos. Isso também segue na faixa etária entre 50 e 59, e aí a partir dos 60 e 70 anos a mais, você acaba tendo um discreto aumento do número de hipertensos, e a partir de 70 anos para cima, você tem aí uma concentração muito maior de hipertensos em relação aos normotensos. Então, esse aumento da expectativa de vida da população também está relacionado com o aumento da estatística, né, da prevalência dessa doença em relação à população de forma geral, né? Se a gente estratifica isso em faixas etárias, a gente acaba percebendo que a partir de 60 anos e principalmente acima de 70 anos, a incidência é muito maior de hipertensos em relação a normotensos, né? Então aí vai uma daquelas explicações que nós colocamos, Laurentin, que faz essa correlação, né, do aumento da longevidade da população e o aumento dessas doenças também nessa mesma população, nesse mesmo parâmetro. Tá? Vamos mais um pouquinho. Vamos lá. O computador está pensando um pouquinho. E aí, a gente já parte, então, para uma segundo valor. Vamos lá. Então, o que a gente está querendo mostrar, assim como a gente fez também lá na aula anterior, o que a gente está querendo mostrar é que existe essa correlação, né, direta entre essa urbanização da população e o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados com o aumento, né, das doenças crônicas não transmissíveis. E que esse processo também de transição da zona rural para a zona urbana também, de alguma forma, explica aquela questão das doenças carenciais, né? Então, a gente hoje, um alimento mais industrializado, onde você tem uma concentração grande aí de substâncias como sódio, potássio, outros minerais, ferro, né? Você acaba tendo uma diminuição também da incidência dessas doenças. E a gente percebe que, pelo baixo custo, né, dos alimentos ultraprocessados,
você tem também aí uma correlação de maior consumo da população mais carente de alimentos ultraprocessados. Então, a gente acaba realmente tendo uma diminuição das doenças carenciais e um aumento, então, das doenças crônicas não transmissíveis. Bem, vamos ver aqui o que dá para fazer. Acho que eu vou ter que fechar e voltar novamente, porque travou realmente o nosso slide. Mas não tem problema não, a gente dá sequência. Então, essa correlação que é direta, como a gente já falou, né, ela inspira muito daquilo que a gente tem conversado durante na nossa disciplina, né, que dentro do parâmetro da nutrição e saúde coletiva, essas mudanças de hábitos que são correlacionados com a transferência da população da zona rural para a zona urbana, elas de alguma forma aumentam consideravelmente a possibilidade das doenças crônicas não transmissíveis acontecerem e das doenças carenciais serem de alguma forma observadas em menor concentração. Nossa, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aqui, mas não está travado. Nesse contexto, é importante a gente lembrar também que a nossa população também possui ferramentas para se trabalhar com isso, e é que a gente vai ver a partir das nossas próximas aulas, né? Então, a soberania alimentar, que seria num contexto mais amplo, seria a valorização da cultura alimentar e dos ingredientes regionais, né, tradicionais, isso pode ser uma resposta a tudo isso que a gente está falando, né? Então, não só relacionado às doenças carenciais, mas principalmente relacionado às doenças crônicas não transmissíveis, né? A valorização desse tipo de alimento e a valorização da cultura alimentar brasileira pode sim, né, ser uma ferramenta muito importante quando a gente fala sobre a melhoria do hábito alimentar, né? Também junto com a indústria alimentícia e o crescimento da indústria alimentícia, nós tivemos a globalização do hábito alimentar. Hoje no mundo inteiro se come muito parecido, né? Países muito diferentes, com culturas muito diferentes, com climas diferentes, com histórias, né, muito diferentes. Hoje tem uma alimentação muito próxima, que é baseada em alimentos ultraprocessados, né? Então, por isso, a gente consegue ver isso não só no Brasil, mas ver isso no mundo inteiro, né, como uma epidemia, realmente, o aumento da hipertensão arterial, o aumento dos acidentes vasculares cerebrais, o aumento da diabetes, o aumento de obesidade, isso daí a gente consegue perceber no mundo inteiro. Não é uma coisa só do Brasil, né? Isso é uma coisa que é percebida em grande parte dos países do mundo, em grande parte da população mundial. Nossa, travou mesmo, né? Quero dar um input aqui, senão a gente perde a nossa reunião, né? A nossa sala aqui no Meet. Vou esperar aqui um pouquinho, ver o que acontece. Engraçado, nunca tinha acontecido isso. Dar essa travada tão grande aqui no sistema. Vamos ver se aparece de novo, que aí eu peço para sair. Bem, e o próximo, né, a doença que nós vamos ver são os AVCs, né, que são a maior causa de morte no mundo inteiro, né, são doenças relacionadas ao sistema circulatório, mas principalmente ao processo de vascularização cerebral, como a gente já sabe. Meu pai do céu. Deixa eu ver aqui se eu saio daqui, vai acabar. Espera aí, viu, pessoal? Só ver se eu consigo aqui fazer uma.
Pois é, a gente travou aqui. Um slide. Eu tentei ignorar, mas realmente foi pior, né? Ele não está conseguindo ir para frente mesmo. Mas nós teríamos, então, mais três, né? Mais três enfermidades de caráter nutricional não transmissíveis, que seriam os AVCs, né? E eu queria mostrar para vocês que eles são realmente a maior causa de mortalidade no mundo como um todo e no Brasil também. Então esse é um grande problema que nós temos, não só no caso de morte, mas também o AVC está relacionado com a incapacitação profissional desse indivíduo, a incapacitação e a qualidade de vida do indivíduo, né? Então, dependendo do nível que se apresenta esse AVC, você acaba tendo aí uma incapacitação cada vez maior, né, do indivíduo. Outra questão também que a gente leva em consideração é ok. Todos vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Então, um dos problemas que nós vamos ter também relacionados ao AVC seria então essa incapacitação, né? O indivíduo fica realmente incapacitado de ainda estar rodando aqui, então eu vou tentar aqui terminar a nossa aula através da explicação sem usar o slide. Então, o AVC tem essa característica, né? A gente vai perceber então que ele é a maior causa de morte e ele está relacionado. Tem um slide também que vocês vão ver depois nos slides que eu vou disponibilizar para vocês agora acabando a nossa aula. Vocês vão perceber então que também o aumento do número de casos de AVC está relacionado justamente com esse processo, né, de transição epidemiológica, esse processo todo que a gente já falou aqui na nossa sala de aula, tá? Valeu, obrigado aí pela compreensão, meninos. Realmente ainda está rodando, vocês estão vendo ali, está rodando. Então, o AVC também. E a diabetes, que seria então esse outro processo, não foge daquilo que nós falamos, né? O que eu queria mostrar para vocês é que a diabetes, apesar de hoje estar relacionado com uma concentração em torno ali de 5 a 6%, né, chegando até em alguns estudos a 7% da população mundial, e isso muito próximo também da população brasileira, nós temos um índice muito grande na população mais jovem, né? Se você pega a população infantil, esse número passa para 15 até 17%. Então é bem provável que quando essa faixa etária, né, essa população passar de criança para adulto, a gente possa ter aí um boom da incidência e prevalência de diabetes, né? E a principal explicação é o sedentarismo e o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, quando a gente fala do mau hábito alimentar e quando a gente correlaciona, né, as doenças crônicas não transmissíveis com a alimentação, a gente está falando basicamente do consumo de alimentos ultraprocessados. São esses os alimentos que podem, de alguma forma, e já foi feita essa correlação, como a gente mostrou aqui, o aumento, né, e a base para que a gente possa ter, então, esse aumento de hipertensão, de AVC e diabetes também, né? Então, esse é o grande problema. Quando a gente pega as populações e faixas etárias mais precoces, mais jovens, né? Enquanto 7% da população mundial e 7%, 6% da população nacional apresentam algum grau de diabetes, né? Seja pré-diabetes ou diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1, a gente percebe então que nas faixas etárias mais jovens esse número é muito maior. Então, o prognóstico não é muito bom para o quadro de diabetes no mundo e principalmente no Brasil, né? Também existe um quadrinho que eu ia mostrar para vocês, onde a gente vê a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 no mundo.
Então, como a diabetes tipo 1 tem um caráter muito mais genético, né, e está muito mais relacionado com o genótipo do indivíduo, a gente percebe que é estável, né? A século passado e as décadas que se sucederam desse século, a gente percebe que o número de indivíduos do diabetes tipo 1 é o mesmo, é basicamente a mesma concentração. O que tem aumentado, obviamente, e o que tem feito esse crescimento dessa enfermidade no mundo inteiro é a diabetes tipo 2 e o estágio pré-diabético. São esses mas principalmente a diabetes tipo 2. É esse quadro e é esse agravo e esse tipo de enfermidade que faz com que a diabetes realmente cresça. E eles estão relacionados basicamente com o consumo inadequado de alimentos e com o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Né? Então, aí, de novo, os alimentos ultraprocessados sendo aí o vilão da história, dando aí, de alguma forma, uma correlação direta, né, entre o consumo e o aparecimento da enfermidade. Também, a próxima e a última que mostraríamos seria a obesidade. Né? Então, mostrando os fatores que levam à obesidade, no sentido de você ter um consumo maior de calorias e o gasto energético ser incompatível, portanto, gerando acúmulo de nutrientes e, portanto, de células adiposas e de armazenamento de adipócitos. E aí você tem, então, o que a gente chama de obesidade, que existem critérios para fazer essa definição, como a gente já sabe. E que é outra doença também de base para várias outras, né? Então, quando você pega as principais causas das neoplasias de caráter nutricional, a obesidade está ali, a hipertensão também está ali e a diabetes também estão relacionados com tudo isso. Quando você pega, por exemplo, também uma principal causa de AVCs, né? Aí está lá o sobrepeso, a obesidade. Então, a obesidade e o sobrepeso estão, de alguma forma, dentro, né, de todas as outras enfermidades e como causa base da maioria das enfermidades que levam à mortalidade no nosso país ou incapacitação no nosso país. Então, esse é um problema sério, né? Eu queria mostrar também para vocês que esse índice de obesidade, ele tem crescido cada vez mais no mundo, no Brasil também, e o nosso grande problema volta à fase das etárias mais jovens, né? Então, entre a faixa entre 0 e 18 anos é onde mais cresce o índice de obesidade, como também de diabetes, né? Então, enquanto a gente fala hoje no Brasil em torno de 30% da população, 25% a 30%, nesse parâmetro de mais jovens, a gente está falando de 50% da população. Então, se você pega entre 0 e 18 anos, hoje nós temos quase 50% da nossa população sobre obesidade, sobrepeso e obesidade. Então, isso é muito grave, isso é algo que a gente tem que levar em consideração, principalmente quem é nutricionista, né, e dentro da matéria saúde coletiva, nutrição e saúde coletiva, a gente tem que levar em consideração a isso. Né? Então, quando você pega a ideia de que todas essas doenças podem estar relacionadas também com a questão da longevidade, a gente acaba percebendo que nesse caso específico a longevidade não é o principal fator, porque nas faixas mais jovens é onde você apresenta, onde você vai observar a maior concentração, né, no índice de obesidade, sobrepeso e aí diabetes também, como a gente falou. Isso está basicamente correlacionado com o tipo de alimentação, né? As pessoas mais velhas, as faixas etárias maiores, ainda têm um hábito alimentar um pouco mais tradicional, menos globalizado. Quando você pega a faixa etárias mais novas, o ultraprocessado e o alimento industrializado fazem parte, né, de grande parte do cardápio desses indivíduos. E por isso essa diferença entre índices de obesidade e diabetes na população geral e índice de obesidade e diabetes nas populações mais jovens, né? Um outro fator também bastante importante é que quando você pega a diferenciação entre gêneros, né, masculino e feminino, a gente acaba percebendo que hoje, se você pegasse, por exemplo, há 20 anos atrás, você tinha um maior grau relacionado a homens em relação a mulheres. Hoje você já tem aí um índice muito próximo, né, sendo que até as mulheres já passaram um pouco o gênero masculino. Então você tem hoje muito mais mulheres obesas e sobrepeso do que você tinha antes, né? E não há uma diminuição no caso dos homens, apenas um aumento considerável do quadro de mulheres obesas e sobrepeso. Esse é o que a gente pode ler, né? Na verdade, não houve uma diminuição
em relação aos homens. O que houve foi uma certa estabilidade e as mulheres crescendo cada vez mais. Então, hoje, enquanto nutrição e saúde coletiva, nós temos como os grandes problemas hoje a hipertensão, a diabetes, a obesidade e os AVCs, né? Sendo que quem nos preocupa hoje são as faixas mais jovens da nossa população, né? São elas que apresentam maior grau de obesidade, sobrepeso e hipertensão e de diabetes, como a gente falou, e, portanto, essa população tem que ter um olhar mais profundo, né, um foco de maior atenção, e também as políticas públicas, né, de alguma forma, devem trabalhar com essas populações. Né? E um dos fatores, ou um dos principais fatores relacionados a tudo isso, é o consumo de alimentos ultraprocessados. É óbvio que o estresse, a falta de atividade física também está relacionado com tudo isso, mas a formação de um mau hábito alimentar e o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados fazem parte, então, dessa história, fazem parte, então, desse processo e são a base de tudo aquilo que a gente conversou na nossa aula de hoje. Portanto, o processo de transição epidemiológica e o consumo de alimentos ultraprocessados estão intimamente ligados. Né? Então, a gente pode perceber o quanto o consumo e o acesso, o fácil acesso a esse tipo de alimento geram impactos negativos na nossa população. A gente está morrendo mais, a gente está vivendo com mais agravos e com pior qualidade de vida, justamente porque nós mudamos o nosso hábito alimentar e utilizamos esse hábito alimentar dando preferência à praticidade e ao sabor do alimento, fazendo com que você tenha um alto índice da nossa população, principalmente jovem, que é o que mais vai utilizar, ou está mais suscetível ao consumo desse tipo de alimento. Então, esse seria o panorama geral da nossa aula de hoje. Eu acho que pode ajudar vocês também em outros momentos, né, do nosso curso, mas dentro hoje do aspecto principal do panorama, né, do que a gente chama de nutrição e saúde coletiva, esse é o grande problema, né? É o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, é o quanto a industrialização do hábito alimentar nacional tem impactado, né, no aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, ou doenças e agravos não transmissíveis. Então, é esse panorama que a gente queria apresentar. E juntando, então, com a aula da semana passada, a gente pode perceber que as doenças carenciais, nesse contexto, têm diminuído sistematicamente e que tem dado, então, vamos dizer assim, abertura para as doenças não transmissíveis, né, crônicas não transmissíveis. Tá certo? Eu pedi desculpa aí a vocês, o travamento ainda está travado, ainda não destravou o computador. Desligar o computador para ligar novamente, a gente perderia essa sala, né, e seria um problema maior ainda. Apareceu ali alguns dados, eu podia ter tirado, né, saindo do Word, do PowerPoint, depois de ter voltado, mas infelizmente eu não fiz isso e agora ele está aí travado, não sai para lugar nenhum. Queria agradecer a presença de vocês. Ainda hoje, como eu prometi, vou disponibilizar o slide para que vocês possam dar uma olhada e tudo aquilo que a gente falou possa ser contextualizado com o slide. E também vou abrir o fórum agora, saindo daqui, já vou abrir o nosso primeiro fórum, tentando fazer essa correlação entre transição epidemiológica e alimentos ultraprocessados, como é que a gente pode, de alguma forma, enquanto nutricionista, trabalhar esse contexto. Tá certo? Então, obrigado aí, desculpa mais uma vez o travamento da nossa aula, a gente poderia aprofundar um pouco mais, mas acho que os slides estão ali de alguma forma e podem ajudar. E também, qualquer coisa, é só entrar no Moodle e mandar uma mensagem para o professor, que a gente acaba também trocando algumas experiências e falando de forma mais aprofundada. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada. A aula foi incrível, viu? Que isso, não, mas é um assunto que vocês já conhecem, né? Mas talvez mostrar realmente essa correlação. Ultraprocessados e tanto a diminuição das doenças carenciais quanto o aumento das doenças não transmissíveis. Tá bom? Tá bom. Moçada, obrigada, professor. eu que agradeço. Até semana que vem, tá bom? Semana que vem a gente conversa mais. Se eu não me engano, a gente vai falar sobre vegetarianismo e outras que são respostas a essa parte epidemiológica, tá bom? Eu que agradeço, obrigado a vocês. Fiquem com Deus.